Abertura. Olá, amigos da Gazeta, amigos do Sportcast. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa esportivo aqui pelo Facebook. Hoje estamos fazendo um teste e hoje estamos transmitindo só no Facebook, mas daqui a pouquinho esse conteúdo, assim que terminar o programa, nós vamos também disponibilizar no YouTube, né, da Gazeta TV. Tá certo? Hoje a gente tem bastante coisa para falar, nós temos aí o campeonato municipal, tivemos a terceira rodada, novas goleadas, né? Os clubes vão aos poucos ali se consolidando na tabela. Teremos também amanhã jogo da seleção brasileira, o último pelas eliminatórias, e em seguida nós vamos falar da Copa do Brasil, que na quarta-feira, né, nós já teremos jogos decisivos, né, das quartas de final, que vão começar a apontar os primeiros semifinalistas da Copa do Brasil 2025. Aqui comigo, meu amigo, primo e companheiro aqui de bancada, né, de mesa, Heleno Nogueira. Muito boa noite, Heleno. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cadu, que não está aqui, está indo para o Cruzeiro. Amigo não, você é mais que um amigo, né, cara? É parte da família, né? Então a gente nós somos primo, mas é primo amigo mesmo, né? Exatamente, a gente tem que ser amigo, também tem que levar para o outro lado, não compensa você levar para o outro lado, que às vezes alguns atritos, mas a gente não vai acontecer nunca com a gente. Nunca tive atrito com você, já tive? Se não tive, eu não lembro. Graças a Deus, não. Nem vamos ter, né, Heleno? É bom. Mas que nem você comentou, Ricardo, a gente vai ter grandes assuntos aqui da própria seleção que joga amanhã contra a Bolívia, o campeonato municipal, com as 4 rodadas, a respeito também da convocação da seleção, praticamente deve ter uns 8 para jogar no lugar dos que jogaram no primeiro jogo, né? Então deve fazer umas 8 mudanças aí, o Ancelotti, de 8 a 9 mudanças ele vai fazer para esse jogo contra a Bolívia, lá no campo da Bolívia, lá 4.150 metros. Brincadeira, um absurdo. Bom, a gente vai começar falando de seleção brasileira e logo em seguida a gente passa para o campeonato municipal. Né? Nós temos muito assunto para falar sobre o campeonato municipal, você acompanhar. Eu, mais uma vez, para variar, não consegui ir até o campo, mas você lá está sempre ligado, né? E sabendo de tudo o que acontece nesse programa. O Eduardo não está aqui hoje, Heleno, mas ele mandou para a gente aqueles comentários dele. Hoje ele acabou as férias do Eduardo, então agora ele já está voltando a lecionar. E às segundas-feiras ele não vai poder estar com a gente, mas então ele vai estar sempre participando através, né, de alguns comentários que ele grava e envia para a gente. A gente já vai começar com esse comentário dele, que ele enviou para a gente aqui, sobre a seleção brasileira, para a gente falar sobre a seleção brasileira. Também ele gravou um falando sobre as eliminatórias europeias, destacando principalmente o desempenho da seleção espanhola. Mas vamos ver o que o Eduardo falou de seleção brasileira e depois a gente comenta aqui também a respeito da nossa seleção nessa última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vamos ouvir o Eduardo, então. Fala, pessoal do Sportcast, aqui é Eduardo de Souza, fazendo a minha participação nesta segunda-feira. Hoje não poderei estar presente ao vivo na mesa de debates, mas já mando um abraço aqui para Ricardo Nogueira, Heleno Nogueira e Cadu Nogueira, e a todos os ouvintes da Gazeta TV. E o meu destaque para a pauta de hoje é a partida da seleção brasileira, que acontecerá amanhã, terça-feira,
lá na altitude da Bolívia, em El Alto, quase 4.100 metros de altitude, e o técnico Carlo Ancelotti vai promover várias mudanças. Inclusive, o ataque será todo diferente, somente alguns atletas vão permanecer na equipe titular. Um dos destaques que deve entrar como titular na equipe amanhã é o Samuel Lino, atleta do Flamengo, que chegou agora recentemente ao rubro-negro, vai ter sua chance aí como titular na seleção brasileira. Luiz Henrique, que entrou muito bem no jogo contra o Chile, deve ser mantido também na titularidade, a exemplo de Lucas Paquetá. E no comando de ataque, provavelmente o italiano vai escalar Richarlison, atleta do Tottenham, que voltou a figurar aí na lista de convocados do técnico italiano para essa data FIFA, que pese o fator altitude, mais de 4.000 metros de altitude, realmente é complicado de fazer uma análise mais detalhada sobre o desempenho dos jogadores, da equipe como um todo. O próprio italiano, em entrevista ao GE.com, admitiu isso, que ele não tem o conhecimento prévio de como é jogar na altitude. Ele está conversando com seus auxiliares, com pessoas ligadas à CBF, com os próprios atletas, para ter a dimensão do que é jogar lá no alto da Bolívia, lá em cima, no alto da montanha. Não é fácil. Ele, obviamente, não vai montar aquele time extremamente veloz, como ele montou contra o Chile, com 4 atacantes. Ele vai preservar mais o meio de campo para tentar reter mais a posse de bola, né? Vai escalar o André no lugar do Casimiro, junto com o Bruno Guimarães, fazendo a volância. O Paquetá entra como meia de ligação, um enganche, que a gente fala na Argentina, né? Na Argentina o pessoal usa o termo enganche. E na frente, Luiz Henrique pela direita, Samuel Lino pela esquerda e Richarlison no comando de ataque. A zaga também deve sofrer algumas transformações, algumas modificações, muito em função dos testes que ele quer fazer, mas pesa o fator altitude. É isso aí, Leandro. Deu para você ouvir um pouquinho do comentário aqui do Eduardo. A gente está com delay aqui para o estúdio, mas você ouviu boa parte aí dos comentários do Eduardo a respeito desse jogo da seleção brasileira. Queria ouvir sua opinião também a respeito dessas alterações, todo mundo sabendo, né, que o Ancelotti vai fazer muitas modificações, a gente falar inclusive, né, sobre o bom jogo da seleção brasileira, e a gente falou um pouquinho aqui na sexta, mas o que dá para aproveitar do jogo da semana passada para esse segundo jogo e último, né, das eliminatórias, Helena? Ricardo, falando no jogo anterior, o Brasil venceu por 3-0, fez um grande jogo com a entrada do Luiz Henrique, o próprio Paquetá, que entrou muito bem no jogo, e o Brasil pôde sair com aqueles 3-0 sobre a equipe do Chile. Apesar que a equipe do Chile hoje já não é a mesma a equipe chilena que era antigamente, a equipe do Chile até que se colocou muito bem contra o Brasil no Maracanã. Levou gol no finalizar do jogo, um gol do Estevam, um gol de bicicleta. E para o Brasil aquele gol foi ideal, porque o estádio estava cheio, e para a torcida e para o próprio técnico, os jogadores, foi excelente esse gol para a equipe brasileira. Depois teve mais 2 gols que foram feitos, né? 2 lances do Luiz Henrique que ele fez. O Paquetá fez de cabeça, e o outro foi o Bruno Guimarães, que fez, na sobra também, fez o terceiro gol do Brasil. Então esse jogo foi muito bom para o Brasil, que nem o próprio Eduardo comentou, esse jogo do Brasil. Fica só o Alisson, que é o goleiro, o Wesley, que é o lateral, se não me engano tem um meia que vai ficar ali no Brasil. Hoje ficou entre 8 e 9, então praticamente mudou tudo. Hoje você pega o Luiz Henrique, para mim, teria que ser titular mesmo, não tem jeito. Aí entrou o Richarlison, né? O outro atacante lá, eu esqueci, que entrou no Brasil lá na frente, né? O Paquetá tá no meio campo para formar a linha ali de ataque, com os 3 atacantes. E o Brasil, no primeiro momento, cara, a gente não pode jamais reclamar do técnico. O técnico colocou essas pessoas justamente, eu não sei se para averiguar como essas pessoas fazem o jogo deles, para que possa ser vista a posição dele, como ele vai jogar no jogo lá contra a Bolívia, para que possa ser aproveitado para a Copa do Mundo.
Mas o primeiro momento que vai testar esses jogadores e espera que o Brasil possa sair vencedor lá, fazer mais 3 pontos e ficar na segunda colocação atrás da Argentina, que a Argentina dificilmente vai ser ultrapassada. E o Brasil, espero que ele faça um grande jogo lá e possa sair vencedor amanhã, lá na Bolívia, cara. Não tem como a Argentina ser ultrapassada, Madalena. Ela disparou na frente de todo mundo. Tá realmente o melhor futebol, né, das seleções sul-americanas. O Brasil vai ter que cortar um dobrado aí para chegar perto da Argentina e de outras seleções, né, que estão num nível muito bom lá na Europa também, que eu considero como grandes favoritos, né, também junto com a Argentina. E o Eduardo falou sobre essas eliminatórias lá nos jogos, né, que tivemos lá, e destacou a Espanha, dentre outras. São muitos jogos lá. Eu achei estranho porque eles deixaram os jogos eliminatórios da Copa do Mundo menos de um ano, né, para a Copa do Mundo, por causa lá das competições que eles criaram lá, né, aquela Copa de Seleções, aquela coisa toda que Portugal foi campeão. Aliás, ontem o Cristiano Ronaldo voltou a ficar como principal artilheiro de seleções, está prestes a bater mais recordes aí. Mas vamos ouvir o que o Eduardo falou a respeito dessas seleções lá na Europa. Se por um lado a seleção brasileira tem dúvidas, né, quanto à escalação, quem serão os jogadores do Brasil na Copa do Mundo, por outro lado nós temos a seleção da Espanha, que vem dando show atrás de show. Dessa vez a vítima foi a seleção turca. A Espanha venceu por 6-0, com um show de bola, com essa geração nova liderada por Lamine Yamal, sendo comparada à geração de Xavi e Iniesta. Então a Espanha promete vir forte para disputar a Copa do Mundo 2026. Será que até lá o time do Ancelotti consegue ser tão competitivo quanto a seleção espanhola? Só o tempo vai dizer para a gente. Afinal de contas, o trabalho do Ancelotti está começando, está engatinhando, e o trabalho do técnico espanhol já vem de longa data. A Espanha com conquistas recentes e com uma geração jovem muito interessante, jogadores muito habilidosos, com muito toque de bola. A gente teve uma pequena amostra agora na final do Mundial Sub-20, quando o Flamengo se sagrou campeão em cima do Barcelona, mas o Flamengo foi amassado pelo Barcelona em termos de troca de passes, de criação de jogadas. É porque o futebol permite que o time que joga inferior ganhe do time melhor. Mas o Flamengo teve uma amostra do que é essa geração espanhola e o quanto ela pode render ainda de frutos num futuro bem próximo. A Copa do Mundo é logo ali e a Espanha desponta como talvez a principal favorita ao lado da seleção francesa. Outra seleção que entrou em campo neste fim de semana e que se recuperou na última rodada da eliminatória europeia foi a seleção alemã, que venceu a Irlanda do Norte por 3-1, jogando em Colônia, na Alemanha. A Alemanha que havia perdido a primeira partida para a Eslováquia, partida disputada em Bratislava, a capital da Eslováquia, 2-0. Dessa vez os alemães venceram, se recuperaram, somaram 3 pontos, mas ainda não conseguiram se colocar no topo da tabela, pois a Eslováquia, que derrotou a Alemanha na primeira partida, venceu seu jogo contra Luxemburgo pelo placar de 1-0. Então o grupo tem a Eslováquia como líder com 6 pontos e em segundo lugar a Irlanda do Norte, em terceiro a Alemanha pelos critérios de desempate. Então as próximas datas FIFA irão definir de alguns grupos europeus que começaram a ter suas definições a partir dessa data FIFA de setembro. Então, Helena, as colocações aí do Eduardo a respeito do futebol europeu, né, das seleções europeias.
que eu considero aí um patamar aí acima ainda do futebol que está sendo jogado pela seleção brasileira, e talvez só mesmo a Argentina. Então nós estamos falando isso em setembro de 2025, né, há 10 meses aí 9 meses da Copa do Mundo. 9, 10 meses da Copa do Mundo. E a gente tem esperança que o Ancelotti realmente dê um jeito na seleção brasileira, mas tem seleções europeias que estão bem à frente ainda, né, Helena? Realmente, o Duarte falou bem, a própria Espanha hoje está uma seleção excelente, venceu 6-0 a Espanha, que nele comentou da própria Barcelona, que enfrentou o Flamengo, fez um grande jogo contra a equipe do Flamengo, o Flamengo ainda foi feliz de fazer um gol no final do jogo, foi para as penalidades máximas, o Flamengo conseguiu vencer o Barcelona nos pênaltis, e por isso aí o Flamengo foi bicampeão desse sub-20. Mas você pega a Espanha hoje, que tem uma grande equipe, a própria França, você pega a Argentina, a própria Alemanha, que perdeu no primeiro jogo por 2-0, agora venceu por 3-1 dentro de casa, ele não é o líder porque o time que enfrentou a Alemanha venceu os 2 jogos. Então, praticamente, a Alemanha, ela vem com uma grande equipe também para disputar a Copa do Mundo. Então, a gente, assim, de primeiro momento, a gente não tem, assim, um parecer das seleções favoritas para a Copa do Mundo, né? Geralmente, a gente menciona as equipes que vão participar da Copa do Mundo e dali a gente vai ver qual que seria praticamente o campeão mundial de 2026, em 2026 a Copa, Ricardo. Então, beleza, Leandro. Então nós falamos aí rapidamente sobre. Vamos ver os jogos aqui que nós teremos. A Argentina vai pegar o Equador, não é isso? Fora de casa. Vai jogar na altitude também, pelo jeito. Não sei onde que é o jogo. Deixa eu ver aqui. Guayaquil, tá tranquilo então. Às 9 horas da noite amanhã. Também amanhã, 9 de setembro, jogam às 8h30 da noite Peru e Paraguai. Opa, deu tilt aqui na minha tela aqui. Às 8h30 também Venezuela e Colômbia. O Brasil joga às 8h30 com a Bolívia. E o Chile pegando o Uruguai às 8h30 da noite lá no Estádio Nacional. Então a gente... Deixa eu ver aqui se teve um aviso aqui de rodada alterada. Do jeito tá... Não sei se eles refizeram alguns jogos aqui, horário de jogos, mas acho que já acertou aqui em cima. Então, esses jogos, alguns um pouco mais cedo, né? A maioria às 8h30 da noite. Acho que só o jogo da Argentina é às 8 contra o Equador. Exatamente porque, né? E a classificação, nós estamos aí com Venezuela e Bolívia disputando a última possibilidade de ir para a Copa do Mundo, né? Nem a vaga direta, né? A repescagem. Mas vamos lembrar aqui. Então a Argentina está com 38 pontos em primeiro lugar. O Brasil está em segundo com 28, 10 pontos atrás, então não tem como alcançar a Argentina mais. O Uruguai está em terceiro com 27. O Equador está em quarto com 26. A Colômbia em quinto com 25. O Paraguai também tem 25, mas está em sexto lugar e classificado, né? O empate no último final de semana deu a classificação para o Paraguai, porque no máximo que a Venezuela, se porventura vencer, pode chegar a 21. Então, garantiu a vaga, o empate do final de semana para o Paraguai. Fizeram bastante festa e tal. Então, agora quem está disputando a vaga aí, né, pela repescagem, a gente falou isso na sexta, é a Venezuela, que está com 18 em sétimo, e a Bolívia, que está em oitavo, com 17 pontos. A Bolívia é adversária do Brasil e a Venezuela pega a Colômbia em casa. Eu acho que vai ficar meio difícil para a Bolívia, né? Acho pouco provável. Você tem algum palpite para esses 2 jogos? Cara, são 2 jogos difíceis, né? A Venezuela pega a Colômbia está praticando um grande futebol, a Colômbia. E a Venezuela joga em casa, né? Então, a própria Colômbia, ele tem que fazer o placar da Venezuela para que ele possa... A Venezuela está com quantos pontos?
17 ou 18? Um ponto de diferença de uma para a Venezuela está com 18, a Venezuela está com 18 e a Bolívia 17. Bolívia enfrenta o Brasil lá na 4.150 metros. Vai ser pedreiro pro Brasil lá por causa da altitude. Eles vão sentir muito lá o jogo lá. Por isso que o Ancelotti praticamente colocou 3 meias agora lá, um cabeça de área praticamente, acho. Então a equipe da Venezuela tem que vencer a Colômbia também. Vai ser 2 jogos difíceis. Porque se a Bolívia vencer, ela já está classificada. Não é isso, Ricardo? Isso. Se a Bolívia vencer, não adianta nem a própria Venezuela vencer a Colômbia que... Não, a Venezuela vencendo... Ela tem um ponto a mais, então. A Venezuela tem um ponto a mais. Então se a Venezuela vencer, mesmo que a Bolívia vença, ela está fora. Isso. Entende? A Bolívia tem que torcer para a Venezuela empatar, ela venceu o Brasil, e a Venezuela não vencer, né? Empatar ou perder o jogo dela. É a única possibilidade da Bolívia conseguir chegar na Copa do Mundo. Então hoje a Venezuela tem um ponto na frente da Bolívia. Isso. Então vai depender do jogo da Venezuela, do placar, que vai enfrentar a equipe do Brasil, mesmo jogando dentro de casa, a Bolívia também não vai querer perder, porque jogando em casa, os torcedores vão querer vitória, o estádio vai lotar. Então, praticamente, independente eu não sei se o jogo é no mesmo horário, cara? No mesmo horário, 8h30? Os 2 jogos vão ser no mesmo horário, a maioria, porque o jogo da Argentina é um pouco mais cedo, porque, né, já está definida a situação dos 2 lá. Entendi. E aí os outros jogos que valem alguma coisa, não a classificação necessariamente, mas a ordem lá da classificação, a maioria é tudo 8h30 da noite. Até a Globo vai mudar o horário lá do programa da grade dela lá para poder passar o jogo. O jogo é às 8h30. Às 8h30, né? Porque a Globo vai transmitir esse jogo do Bolívia e Brasil. Aliás, rapaz, eu vou fazer uma recomendação aqui, uma sugestão. A Globo agora, para concorrer com a Cazé TV, ela criou o GE, que é um canal de streaming, igual a Cazé TV, que tem uma transmissão sempre muito boa. Eu assisti a Copa do Mundo de Clubes todinho pela Cazé TV. Mas a Globo, acho que vendo todo o potencial da Cazé TV, a Cazé TV hoje virou uma potência de um streaming, inclusive transmitindo jogos de Copa do Mundo, né, transmitindo jogos da Champions. Então, virou um gigante a Cazé TV. E a Globo, como não deixa correr muito solta a coisa, ela criou então agora o GE, que é um streaming com a narração do Jorge Igor, que era lá da TV Esporte Interativo, lá do início, depois foi para outros canais. Ela tem uma narração muito vibrante, eu gosto muito da narração dele, do Jorge Igor. Levou o Bruno Formiga, que é comentarista, montou um time muito bom lá. Eu assisti o jogo de quinta-feira no GE. A transmissão me agradou muito. Esse é pela Globo? Assim, é um streaming que você tem que ver pela internet, no aplicativo, né? Como se fosse no YouTube. Você vai no YouTube e tem lá o GE, igual tem a Cazé. Entendi. E eu gostei demais, até porque eu gosto muito da narração do Jorge Igor. Então, assim, agora vou assistir os jogos lá. Não vou assistir nem na Globo e nem na Cazé TV. Embora eu goste muito da transmissão da Cazé TV mesmo, mas é uma novidade muito legal e eu achei a transmissão muito boa. Daqui a pouco vão acabar invertendo. Vão botar o Jorge Igor para transmitir pela Globo e o Luiz Roberto para transmitir lá pelo GE. Mas é isso, Helena, desculpe te interromper, acabei te interrompendo, mas os horários vão ser esses aí. Entendi. Que nem eu falei para você, os jogos vão ser no mesmo horário, então os 2 têm que vencer, não adianta. Se a Venezuela vencer, praticamente a Bolívia já dá tchau, já não tem mais chance. Então a gente espera que haja 2 grandes jogos, não só o Brasil contra a Bolívia, como a Venezuela contra a Colômbia, e a Argentina que pega o Equador, né, lá no campo do Equador. E acredito que a Argentina vence o Equador lá no campo do Equador. Mas futebol é dentro do campo. Mas aí, como já estão classificadas, as equipes já estão classificadas, só está em vista mesmo na questão da Venezuela e Bolívia, a gente espera que haja grandes jogos nesse acho que amanhã, tudo amanhã, tudo terça-feira. Tudo amanhã, tudo terça. Então, amanhã, tudo terça, a gente espera que estejam grandes jogos aí para essas pessoas que geralmente estão vendo a televisão possam assistir
e que sejam jogos que seja bem apresentável para as pessoas que estão assistindo, sem maldade, sem nada, porque hoje são jogadores que são praticamente que vão para a seleção, que vão disputar a seleção da Copa do Mundo. Então, talvez não compensa, às vezes, você entrar numa situação crítica, às vezes, contra qualquer jogador que for. Mas, às vezes, por você ser um jogador muito de alto nível, você pega hoje um Neymar, você pega o Cristiano Ronaldo, são pessoas que dificilmente saem da seleção. Dificilmente um jogador também não vai querer fazer alguma coisa contra os próprios jogadores. Mas o futebol é dentro do campo, jamais com o intuito de ir lá, tipo agressão, nada com agressão, para que ele possa ter um bom jogo e que possa ser bem visto pelas pessoas que estão vendo esses jogos na televisão, Ricardo. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Bananal 2025. Tivemos uma rodada aí com, deixa eu somar aqui por alto aqui, 6, 10, 14, rapaz, 22 gols em 4 partidas. Tivemos um outro 8-0, tivemos um 5-1 e um 4-0 e um 3-1. Eu vou colocar na tela aqui, Heleno, você, com o placar dos jogos desse final de semana, e para você comentar quantos jogos você assistiu dessa vez. Assisti praticamente quase todos. Um tempo que eu vim para casa, para minha mãe, eu desci, vim, depois logo subi. Então, o segundo jogo eu vi só uma parte só, que foi Telearte e Nacional. Saí de lá, estava 2-0 pro Nacional, vinha para almoçar. Quando voltei, o cara falou, acabou 3-1. Então, o jogo acabou 3-1 pro Nacional. Bom, vamos começar aqui então. Vou colocar na tela aqui. Agora está na tela você e o placar dos jogos. Então, o primeiro jogo, o Azurra finalmente conseguiu uma vitória na competição, na terceira rodada. 5-1 no Novo Milos, não é isso? Novo Milos. O que você pode dizer desse jogo, Heleno? Ricardo, eu fui para lá, assisti o jogo. Eu, no primeiro momento, que a gente, como está vendo o jogo de fora, a gente vê como que está o clube jogando contra outra equipe. Eu acredito que o Azurra, porque já tem um nome, a equipe Azurra já tem um nome grande, o futebol que o Azurra apresentou não era tal o nível que ele poderia apresentar uma coisa melhor. Tanto é que acabou com o placar de 5-1, sem querer desmerecer a equipe do Novo Milos. O Azurra praticamente teve alguns jogadores que não pôde participar do jogo nesse campeonato, porque você pegou o Cabecinha machucado, o irmão do Fernando lá, esqueci o nome dele, Cabecinha, o Fito Chico jogou, um cara de fora que machucou o joelho não joga, um atacante não pôde jogar. O Lequinha não foi, porque não participou do jogo no jogo anterior, não participou do jogo, não foi. Eu acho, independente da pessoa que foi, qualquer time que for, eu acho que ele tem que se apresentar para o próprio grupo, né? Porque o Azurra perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo jogo, e agora jogaria o terceiro jogo. Eu acho que faltou um pouco de critério na cabeça dele, pelo que ele já tem um pouquinho de idade já. Ele já poderia se apresentar melhor. Então, até para esse jogo ele estaria jogando. Só que teve o Azul, ele poderia estar jogando. Então, o Azul fez o 5-1 sobre a equipe do Demilos, mas a equipe do Azul poderia ter apresentado coisa melhor. Independente que o Demilos não enfrentou. Novo Milos. Novo Milos. Não praticou aquele futebol que deveria ter praticado contra a equipe do Azul. Então, acredito que o 5-1 para o Azul ainda foi bom porque ele venceu, né? Ele precisava vencer porque ele já tinha 1 ponto só. E com essa vitória ele foi a 4 pontos no Campeonato Municipal de Bananal, cara. Segundo jogo, como você já mencionou aí, 3-1 para o Nacional frente ao Telearte. Telearte, segunda derrota na competição. E acabou, na terceira rodada, ficando fora da zona de classificação ali, entre os 4 primeiros, né? Ficou em quinto. Você falou que viu uma parte do jogo, mas obviamente constatou, e você saiu de lá, estava 2-0 para o Nacional. O Nacional está surpreendendo bem, né, Heleno? O Nacional hoje está com 100% no campeonato. 3 jogos, 3 vitórias. Eu já não tem como falar a equipe nacional. Além de jogar bem a equipe nacional, o Telearte, né, a questão dele que teve 2 derrotas. Teve o próprio fecha-porte 3-0 e essa ele perdeu por 3-1. Sendo que nesse jogo foi uma falha do
do Pipoquinha lá, um pênalti que ele fez, que não precisava ser feito. O segundo gol, uma falha do Batata, ele falhou, o cara cruzou, e o cara do Nacional fez 2-0. Aí eu vim embora, desci, acho que o próprio Telearte fez o primeiro gol, foi com... Esqueci o nome dele, é o cara de fora lá, 99. E depois o próprio Nacional fez o terceiro gol com o Fabrício, e acabou 3-1 pro Nacional. Hoje o Telearte praticamente de 3 jogos, ele ganhou um jogo só, que foi do Juventude, por 7-0, e ele tem 2 derrotas no Campeonato Municipal em Bananal. Tá? Início da tarde, o Manchester mais uma vez, né, conseguiu um bom desempenho e bateu o Juventude, né? Exatamente. Por 4-0. 4-0. Esse você viu? Esse eu vi. Uhum. Eu vi. Está 0, sendo no primeiro tempo que foi 0-0. O primeiro tempo acabou 0-0. Infelizmente, o melhor jogador da partida foi o Pulga, que é o goleiro de Arapeí. Matou tudo. Infelizmente, coitado, no primeiro gol do Manchester, eu acho que foi uma falha dele que saiu o primeiro gol do Manchester. E depois o Manchester conseguiu fazer mais uns 3 gols e acabou 4-0 para a equipe do Manchester no campeonato contra a equipe de Juventude. Mas sem que ele mereceu, o Pulga para mim foi o grande nome do jogo. Contra a equipe do Manchester, não perdendo por 4-0, fez uma grande apresentação no estádio do Juventude. Hoje, pelo que você está falando, ele atuou muito bem no primeiro tempo, mesmo tomando 4 no segundo tempo, tirando essa falha aí que você achou, ele continuou jogando. Poderia ter sido mais então, daqui os 4-0? Poderia ter sido mais. Ele pegou grandes bolas lá que era gol e ele tirou bola mesmo, mas era lance de gol mesmo. E futebol é assim, o cara tá lá para experimentar, tá para defender. E realmente aconteceu as defesas, apesar da derrota por 4-0, ele fez grandes defesas lá. Mas para mim o Pulga foi o melhor jogador em campo pela equipe de Juventude contra a equipe do Manchester. Bom, e finalmente o quarto jogo da tarde, do dia, né? Melhor dizendo. Mais uma goleada. Bom, se bem que de 8, o Fecha a Porta não tinha ainda feito 8, né? De novo em cima do Vila Real. Do Vila Real. 8-0, Helena. Como é que foi esse jogo aí? Ricardo, esse jogo, eu vou falar para você, eu vi o primeiro tempo 4-0. Desci, vim embora 4-0, falei, vou embora porque já tinha visto praticamente o jogo do primeiro tempo. Realmente o Fecha a Porta é bem superior à equipe do Vila Real e conseguiu fazer 8 gols, né? Foi 3 gols do número do Matheus, né? Fez 3 gols. O Fabinho fez 2. O Zulu, que é o Justo comentou aquela vez na rádio lá, que é um grande jogador, um escurinho, jogou muita bola, fez um gol de pênalti. O Joninha fez o outro e o João Vitor fez o 8º gol pela equipe do Fecha a Porta. Então acabou com o placar de 8-0 contra a equipe do Vila Real. Você pega o Vila Real, levou praticamente 19 gols, não fez nenhum gol ainda. A situação do Vila Real é crítica, muito complicada a situação do Vila Real. E muito difícil também de falar, cara, a gente tá vendo o jogo, é muito difícil para eles classificar entre os 4 aí para o Campeonato Municipal de Bananal. E só falando também, Ricardo, a respeito dos jogos, né? Que nem teve o jogo do Telearte contra o... Não, Telearte não, o Nacional. Pinto. Primeiro vou falar do Azul. Azurra e Novo Milos. O Azurra era para ter jogado um pouquinho mais, acabou por 5-1. Tem que ele merecer, os gols foi do CL, fez o primeiro. O Bigode fez o segundo. O terceiro foi do Samuel. O quarto foi do Bu e o quinto foi do Juruna. Então, tem grandes jogadores que jogam. O próprio Bu, o Juruna, são pessoas que chegam com raça para fazer o que tem que fazer pela equipe. Não só o Dico, os dois jogando pela Azul, eu vou comentar dos outros times também. E o Novo Milos, praticamente, ele não tem aquela pessoa que possa fazer aquela função pro jogador, colocar o cara na cara do gol, fazer os gols e administrar o jogo também. Mas o Azul está de parabéns pela vitória. E agora, esperar agora domingo, que tem um grande jogo domingo, vou comentar daqui a pouco. E o Nacional, enfrentando a equipe Telearte, eu falei para você, houve uma falha do Coutinho, que é o Pipoquinha lá, que ele fez um pênalti.
O segundo gol foi uma falha do Batata, que foi o segundo gol do Nacional. Depois o Nandinho fez o gol do Telearte. E depois o Fabrício fez o terceiro gol pela equipe do Nacional. E como eu comentei com você, o Nacional hoje está 100% no campeonato, é líder do campeonato com 9 pontos. E acredito dificilmente o Nacional vai perder essa primeira colocação no Campeonato Municipal de Bananal. Ele tem 2 classes para pegar ainda, tem um fecha-porta e ainda tem um Manchester para pegar ainda. Mas eu acredito que a equipe do Nacional está certinha e tem grande chance de ser o primeiro colocado do Campeonato Municipal de Bananal. Então, jamais desmerecendo nenhuma equipe, principalmente pela equipe nacional, que é líder do campeonato. Domingo agora, se não me engano, ele pega o Nacional pega o Telearte, Nacional e Vila Real. Vila Real. Você viu, o Vila Real perdeu 2 de 8, 1 de 3, e o Nacional, com essa situação que está, bobeava em outra goleada, Ricardo, contra a equipe nacional, contra o Nacional. Tem tudo para garantir a classificação. Já na 4ª rodada, tem tudo para garantir, ou deixar muito bem encaminhada a classificação, né, Leandro? Porque realmente é uma campanha exemplar, irretocável, e fica difícil para os outros correr atrás, né? Difícil, porque ele tem tanto tem um Vila Real como tem um Juventude ainda para pegar o Nacional. As 2 equipes que a gente fala, não desmerecendo a equipe, não. É uma equipe que a própria o Nacional montou, vem com 4 jogadores de fora. É que nem o Vila Real vem com 4 de fora, mas veio num jogo dos outros 2 não veio jogar. Não voltaram, porque tinha jogo em Cruzeiro, acabaram vindo, e nesse domingo agora também não vieram para jogar contra esse jogo contra o Fecha-Porta. Então, acredito que é muito difícil, tanto para a Juventude como para a Vila Real, a classificação. E com isso aí o Nacional vai se dar bem em cima da Juventude, porque a equipe dele está muito bem, e acredito que o Nacional vença mais uma e vai a 12 pontos. Então o Nacional está de parabéns, com grandes jogadores lá na equipe nacional. Então tem mais que administrar o que o Nacional tem em mãos. Hoje você pega o próprio Tele, que é o técnico lá do Nacional, ele que acompanha o time lá. Tem um esquisito que fica mais para lá de fora. Tem o Diogo, que é o filho do Toinho também, que comanda o time lá dentro do campo. E eles têm 4 atletas de fora de Bananal que estão jogando pela equipe nacional. E por enquanto está dando certo. E espero que continue dando certo e que a equipe que for enfrentar ele vai enfrentar de uma maneira diferente, sabendo a situação dos jogadores que jogam pela equipe nacional. Você vai enfrentar justamente para não deixar o cara, talvez desmarcado, não deixar a possibilidade dele se apresentar muito e fazer gols pela equipe nacional. O terceiro jogo foi do Juventude contra o Manchester. O Manchester acho que veio 2 ou 3 jogadores de fora da equipe do Manchester. Até o próprio Dinho, que é o goleiro do Manchester, um grande goleiro, jogou domingo pela equipe do Manchester contra o Juventude. E o primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo que houve os gols a favor do Manchester. Então não tem mais nada que comentar aqui do próprio El, que é o técnico do Juventude, coitado dele. Coitado, a gente fala coitado num bom sentido. Ele corre atrás para ter os jogadores para disputar um campeonato. Conseguiu vencer o Vila Real por 3-0. Só que quando pega umas equipes melhores para ele, fica difícil às vezes para ele jogar. Realmente com uma equipe mais forte, você pega o Manchester, a equipe forte, time de chegada, time para ser campeão. Então, o próprio o Juventude para ele hoje, além de ele ter 4 jogadores de fora, se não me engano, eu acho que veio um só. Estou faltando 3 jogadores que não. Às vezes você combinar com a pessoa e chega depois a pessoa não vem, é uma coisa chata. Porque quando você combina com a pessoa tem que te dar certeza. Não, vou estar presente, então são 7 jogos, vou estar presente em 7 jogos. Independente do local, da colocação que o Juventude estiver. Mas infelizmente o IEL com esses jogadores de fora, só veio um, e acabou sendo derrotado por 4-0 pela equipe do Manchester. E o último jogo, o Fecha-Porta, né, goleou o Vila Real por 8-0, um placar dilatadíssimo para a equipe do Fecha-Porta. Você pega o próprio Flá, que é o técnico do Fecha-Porta, e jogou pela equipe do Fecha-Porta. O técnico do Fecha-Porta, se não me engano, foi o Sandro, que foi o técnico do Fecha-Porta desse domingo lá, contra a equipe do Vila Real. Então, Ricardo, eu queria deixar um grande abraço aqui, não só para... Às vezes a gente esquece de algumas pessoas, que não é esquecimento, não é por parte minha, não. Às vezes você esquece. Você pega do próprio Nacional lá, você tem o
o Tele, você tem o Diogo, você tem o Esquisito, você tem o Robinho, que é jogador do próprio Nacional. O Nacional tem uma grande equipe. Às vezes a gente esquece de falar alguns jogadores, mas não é com o intuito de. Não é desprezo por nenhum, não. A gente fala tudo que você consegue falar, você põe em pauta. A equipe do segundo colocado hoje, que é o Manchester, né? Jamais também, o Davi, que comanda a equipe do Manchester, tem o Davi, tem o Mário, que toca o time lá dentro, o Moremba, que é o técnico do Manchester, o Valdir, que faz parte com o Manchester, e os jogadores que ele tem lá em campo lá também, que são de categorias até, assim, não são categorias elevadas, mas você pega praticamente os 4 jogadores de fora da equipe do Manchester, são jogadores que vieram para jogar bola e fazer um grande papel para a equipe do Manchester. Hoje o Manchester se encontra com 7 pontos, fez 8 gols no primeiro jogo, e fez 4 agora, fez 12 gols a equipe do Manchester. Então não tem mais para parabenizar a equipe do Manchester. Situação muito difícil, que o Manchester não está entre os 4 classificados para o Campeonato Municipal de Bananal. E depois vem a equipe do Fecha-Porte, que tem 7 pontos. E também muito difícil perder a colocação para o Campeonato Municipal de Bananal. E depois vem o Azul, né, que tem 4 pontos. E perdeu um jogo, empatou outro e venceu domingo agora, foi a 4 pontos. E depois vem o Telearte, que infelizmente a gente fala do mesmo sentido. Ele venceu só o primeiro jogo, que foi contra a equipe de Juventude, por 7-0. E depois pegou 2 jogos, pegou o Fecha-Porte, perdeu por 3-0, pegou agora o Nacional, perdeu por 3-1. E o último jogo, no caso, depois vem a equipe do Juventude, com 3 pontos, igual o Telearte. Só que o Juventude, em pista do Telearte, que é uma equipe que foi campeã em 2024, a equipe do Juventude ainda tem que apresentar um pouquinho melhor. Eu acho que ele conseguiu praticamente jogadores melhores para a equipe dele. Eu acredito que a equipe do Juventude vai estar bem melhor no campeonato do que vem jogando agora. Ele precisa talvez de algum apoio para ajudar essas pessoas que vêm jogar de fora, mas pessoas que dê certeza para ele e vêm jogar independente da colocação que o Juventude está. Depois vem a equipe do Novo Milos, com 1 ponto, foi empate contra o Fecha-Porte no primeiro jogo. E o Novo Milos também está na mesma situação da equipe de Juventude. Precisa de uma situação melhor para alguns jogadores de fora, que tem que ter um apoio com alguém, para que esses jogadores de fora venham e façam parte da equipe do Novo Milos. E a equipe do Vila Real, que é o último colocado, está com 19 gols negativos. O Cadu trouxe 4 caras de Cruzeiro no primeiro jogo, foi que ele perdeu por 8-0. No segundo jogo ele não pôde vir, que tinha um jogo no mesmo horário às 10h30 lá em Cruzeiro. E agora neste domingo acabou os jogadores também não vindo. Acho que o Cadu não veio também. E acabou o próprio Vila Real perdendo por 8-0 para a equipe do Fecha-Porte. E com isso aí para a equipe do Vila Real é ruim, porque muitos gols sofridos. E acaba talvez até desanimando esses próprios jogadores que veio no primeiro jogo e não veio os outros 2 jogos, acaba muito desanimando aqui com os próprios jogadores para enfrentar, para jogar pela equipe do Vila Real. Então eu queria deixar um abraço para esses atletas que eu comentei aqui, não só para essas pessoas, como o próprio Eric, que praticamente tinha saído ia pedir dispensa do esporte, cara, praticamente um domingo ele estava lá no esporte, então não só ele, como o Gilberto, que fazem parte do esporte lá no campeonato do esporte Bananal. Então ele estava lá. Domingo ele estava lá. Então ele deve ter repensado, então, acredito que sim. Que bom, fico satisfeito em saber. De repente, da situação que estava naquele momento, ele deve ter, ele às vezes pensou de uma maneira que não era para fazer aquilo. Eu, no momento, eu não pensaria isso. Como ele pensou, achou que deveria, mas pediu, agora não, domingo ele estava lá, e domingo eu espero que ele esteja lá de novo, para acompanhar esses jogos lá no estádio João Avelar. No resto, acho que está tudo certinho, deu muita gente, cara, no estádio João Avelar. Que legal. E para o pessoal que vai assistir, isso é bom, não só o pessoal que vai assistir, como as pessoas que fazem parte dos times lá, os torcedores também, e muitas pessoas vão às vezes no estádio, cara, a gente fala que a gente está falando que os caras vêm de fora. Não é a questão do cara vir de fora, quando você vê pessoas fora de fora, são futebol melhor apresentado para o próprio torcedor, para as pessoas que vão no estádio. Então o campo está ficando cheio, e domingo a gente espera um grande público lá, porque são 4 jogos, praticamente são jogos decisivos, principalmente o jogo entre Azurra e Telearte. Esse jogo
O vencedor desse aí praticamente garante a classificação para a outra fase do Campeonato Municipal de Bananal, Ricardo. Eu vou reforçar a sua informação aqui com os próximos jogos. Às 8h30 da manhã, Manchester e Novo Milos. A próxima rodada no domingo, dia 14 de setembro. Às 10h30, Juventude e Fecha a Porta. Às 13h30, 1h30 da tarde, Vila Real contra o Nacional. E fechando, como você bem colocou aí, às 3h30 da tarde, Telearte e Azurra. O Telearte vai ter que jogar com a faca no dente aí nesse jogo, né, Eliano? O Telearte, Ricardo, foi. Essas duas derrotas que ele teve por Fecha a Porta e agora pro Nacional, para ele foi ruim pra caramba. Não é quer dizer que foi ruim, que ele pode vencer domingo. Futebol é dentro do campo. E se o Telearte perder, a situação dele praticamente já é difícil de recuperar essa colocação. Se o Azul vencer, ele vai a 7. Se o Nacional vencer, se o Telearte vencer, ele vai a 6. Só que o Telearte ainda pega Manchester e ainda pega Manchester e o Nacional. Não, Nacional não. É outro time que ele joga, o Fecha a Porta, não. Tem dois jogos difíceis que ele faz ainda aí, a equipe do Telearte. Mas independente disso, domingo vai ser um grande jogo. A gente espera que esses atletas possam estar presentes lá no estádio. Principalmente, quanto mais jogadores tiver, é bom para o público. E também para o próprio técnico que vai colocar os jogadores em campo. Um jogo dificílimo para a equipe tanto para o Azul como o Telearte. O Telearte tem Sinandinho, que é um excelente jogador, jogou pela equipe Serana. Muito bom. Tem o número 50, que eu não sei o nome dele, tem o número 7. São 4 jogadores de fora. Só o 99 que não veio jogar, acho que uma contusão que ele teve e não participou desse jogo agora também. Mas a equipe do Telearte é muito boa. Você pega o próprio Lucão, que é o zagueiro, que joga muito bem. O Tata, que infelizmente falhou nesse jogo passado, que é o que jogou com o lateral esquerdo. Tem o Jonathan, que é o atacante, mas desse domingo tiraram o Jonathan de atacante, jogaram ele para o meio campo. A posição dele é atacante, jogar ele para o meio campo, tirou o cara da função dele com outra função. Então, praticamente, eu acredito que o Jonathan teria que ser mantido como atacante, que infelizmente ele jogou no meio campo, mas aconteceu a derrota do Telearte para a equipe do Nacional por 3-1. E no mais, Ricardo, a gente espera que essas pessoas possam estar presentes domingo lá, se Deus quiser, 8h30 estarei lá para assistir o primeiro jogo, Manchester e Novo Milos, no campo do Municipal de Bananal. E espero lá estar presente às 8h30, que, olha, 7 horas já estou acordado, já estou me levantando para ir para lá para o jogo já. Só complementar essa informação aqui a respeito dos jogos que o Telearte tem pela frente. Agora, ele pega o Azurra na próxima rodada, como nós já mencionamos. Na quinta rodada, ele pega o Novo Milos, às 8h30 da manhã, no dia 21. Na sexta rodada, ele pega o Manchester, no dia 28 de setembro, às 10h30 da manhã, 28 de setembro, aniversário do Tuzinho. Na sétima rodada, na última rodada, ele enfrenta o Vila Real, no dia 5 de outubro, 1h30 da tarde. Esses são os próximos desafios aí do Telearte, conforme você mencionou, Eliano, já a classificação, eu coloquei na tela aqui enquanto você falava, só para reforçar. O Nacional em primeiro lugar com 9 pontos, o Manchester e Fecha a Porta estão com 7 pontos, mas o Manchester é segundo pelo critério de desempate. O Azurra foi para a quarta colocação com 4 pontos. O Telearte caiu para a quinta posição com 3 pontos, assim como o Juventude, que também tem 3 pontos, mas está em sexto devido ao critério de desempate. O Novo Milos tem 1 ponto, em 7º lugar, e o Vila Real, que ainda não pontuou, né, com 3 derrotas, então precisa urgentemente se recuperar na competição, já está com saldo negativo, conforme você bem colocou aí, de 19 gols. O melhor ataque, os melhores, né, ataques da competição são do Manchester e o Fecha a Porta com 12 gols. Os segundos melhores são do Nacional e do Telearte com 8 gols. E aí já cai bastante, assim, o Azurra deu uma melhorada, agora tem 6 gols. E o Juventude e o Novo Milos, 3 gols. O Vila Real ainda não fez gol na competição, Helena.
Que nem você acabou de falar aí. Hoje o Nacional líder do campeonato com os 9 pontos. Apesar que vai haver um confronto entre Nacional e Manchester, ainda que vai ter. Nacional e Manchester não vão se enfrentar ainda, como o Nacional vai enfrentar o Fecha-Porte também. E são 2 jogos difíceis, tanto para o Nacional contra o Manchester, como o Nacional contra o Fecha-Porte. Então, o Manchester já pegou as ruas, já pegou as ruas, só que vai pegar o Nacional. E vai pegar o Telearte ainda, a equipe do Manchester, né? Então, dependendo do jogo domingo, Ricardo, a gente que esteja um grande jogo lá e que possa ser o vencedor. Que às vezes uma jogada boa, um escanteio, qualquer coisa pode fazer o gol, pode dar a vitória para a equipe e que possa ter um grande jogo e que saia vencedor o que estiver melhor colocado dentro do campo lá no Estádio Municipal João Velar. Vamos aos jogadores que não poderão estar nessa rodada, Eliano. O Dominique Marques Moreira, do Vila Real, foi suspenso. O Eduardo Nascimento, do Juventude. O Rian, do Telearte. O Lucas Conceição das Graças, do Novo Milos. E o Isaac Manuel, né, do Azul, que já está suspenso, né, conforme você falou. Já está eliminado. Então, tirando o Isaac Manuel, que foi suspenso da competição, nós temos 4 jogadores que não poderão estar nessa rodada, desfalcando respectivamente Vila Real, Juventude, Telearte e Novo Milos. São desfalques que vão fazer muita diferença, Leandro. E esse jogador que foi expulso do Telearte, gosto muito dele. O Rian? Rian. Joga muito ele. Ele foi suspenso. Quando ele foi suspenso, eu já estava aqui para baixo. Eu não vi. E é um menino que vai fazer muita falta para a equipe do Telearte ali no meio campo. Não quer dizer que por causa do Rian, não. Tem outros atletas que jogavam antes dele que poderia estar atuando melhor que ele. Mas eu gosto muito do Rian. O Rian vai fazer falta um pouco para o Telearte, mas independente disso, eles vão ter que chamar outra pessoa para ficar no lugar desse Rian lá para enfrentar a equipe do Azul no domingo lá, às 15h30 na cidade João Velar. Ótimo, Eliano Nogueira, muito bem. Um dia você não vai conseguir. Não fosse o almoço da tia lá, você já estava 100% no campo lá, passava o domingo inteiro lá, né, Eliano? Se desse, eu ficava domingo lá, pegava o almoço e almoçava lá mesmo. Muito bom. A gente tem que parabenizar as equipes, né, continuar desejando sorte. Pelo jeito, essa rodada foi mais tranquila, né, do que a rodada anterior. Parece que os ânimos estão mais calmos. O Eric já lá marcando presença. Então o pessoal esfriou a cabeça e as coisas vão fluindo bem. Você deu uma excelente notícia aí da presença do público lá, que também a gente fica muito satisfeito, né? E é sempre muito gratificante a gente poder noticiar isso, né? Que está tendo que o campeonato pode ter lá uns deslizes e tudo mais, mas né, como a polícia usa desinteligência, eu acho interessante esse termo. Às vezes o pessoal perde a cabeça um pouco e tal, mas o importante é que no final prevaleça, né, sempre o futebol, a competição, para que todos nós possamos aí estar tendo uma competição que agrada todo mundo, e isso é muito importante, né? Bola rolando no estádio João Avelar é bom demais, deixa todo mundo muito, muito feliz. Eu espero, Ricardo, que a gente está comentando aqui do futebol, né, de Bananal, são as 8 equipes que estão disputando o campeonato municipal. Espero contar com você lá às 15h30 entre Azurra e Telearte. Eu vou tentar aí. Que é um jogo praticamente decisivo para ambas as equipes, para que possa, praticamente, o vencedor ali pode se classificar para a semifinal do campeonato de Bananal. Mas vai ser um grande jogo. Se você puder estar presente, vai ser bom. Não só para a Gazeta TV, porque a Gazeta TV hoje está bem na sequência da Gazeta TV, está muito bem falando assim na Gazeta TV. E quanto mais presença tiver, Ricardo, melhor. Não só você estar no estádio, como... As nossas visualizações aqui no Facebook, nós estamos atingindo uma média nós estamos atingindo entre
de 2.000 a 4.000 visualizações. Uma cidade como Bananal. Então é muita gente assistindo. Nossa. E isso só no Facebook. Lá no YouTube ainda não tem muita, né? Mas nós temos aí na faixa aí de 100 pessoas assistindo, isso ao vivo, né? Tem muita gente que acaba assistindo depois. E também agora a Gazeta TV tem o seu perfil também no TikTok, e os cortes nossos, né? O TikTok vai ser para cortes do programa, assim, momentos do programa que a gente vai. TikTok é para isso, né? Essas coisas mais curtas, mais rápidas. O conteúdo mais longo a gente coloca lá no YouTube, na Gazeta TV e também aqui no Facebook. Só que o Facebook ele tem uma regra agora, que assim, tudo que é ao vivo, igual a gente está fazendo agora, quando passa 30 dias, apaga automaticamente. Então o Facebook ele apaga. O que for ao vivo, os programas ao vivo, as lives, né? Ele virou uma política dele agora esse ano. Então ele apaga tudo que for transmitido ao vivo, se você não salvar antes, né, não colocar lá deixar salvo, ele some da sua timeline. Então, todos os programas que nós estamos aqui fazendo aqui no Facebook, eles vão sumir daqui a 30 dias, mas eles estarão lá, né, no YouTube, no nosso YouTube, na íntegra. Então não vai se perder nada. Certo. E hoje a gente só está transmitindo pelo Facebook, daqui a pouquinho eu vou colocar esse conteúdo lá no YouTube, então não vai perder o conteúdo aqui, o programa de hoje vai ficar arquivado lá direitinho, lá no YouTube. No mais, Eliano, acho que a gente pode passar. Tem novidade aí, né? Você convidou, né, alguns amigos aí para participar das próximas edições do Sportcast. Hoje eu conversei com o próprio Sandro, né? Sandro, eu conversei, a gente foi até lá no domingo mesmo lá no estádio, que jogou contra a equipe do Vila Real, o 8-0, né? Aí eu falei, Sandro, segunda-feira dá pra você ir lá conversar com a gente. E aquela coisa, cara, ele tem vergonha de falar no microfone. E aí você fala, pô, Sandro, isso é normal, uma hora você vai acabar com essa. Vai lá falar, você não tem que ter vergonha. Vergonha que eu errar, não, cara. Não, mas mais do que a gente erra aqui, pô. Não, a gente tá aqui erra, pô. Ele pode falar melhor que a gente. Com certeza. Mas eu convidei ele para vir aqui hoje, na segunda-feira, e ele não pôde vir. Mas eu vou conversar com ele para ver se ele. Na quarta-feira, Ricardo, infelizmente, eu não vou poder estar aqui. Quarta-feira, Aí, porque quarta-feira eu tenho que ir a Barra Mansa de novo. E de repente não tem um horário que de repente que eu vou chegar aqui, não dá para me vir aqui na rádio. Aí na sexta-feira eu tô aqui. Aí na sexta-feira, como eu falei com o Sandro, não veio. E na sexta-feira já tá certo quem vem conversar com a gente, que é o Kaique, que faz parte da equipe do Azul, Maravilha. Que vão enfrentar a equipe do Telearte no domingo. E eu vou tentar trazer algum treinador, algum jogador de outra equipe para vir aqui para conversar com a gente. Para falar não só do campeonato, como das outras equipes, como que está o andamento do campeonato. E ele vai te dar o parecer certinho do campeonato, o que tem que ser feito. Então, por enquanto, o Kaique já deu certeza que vem. Então, está confirmado o Kaique aqui na sexta-feira. Sexta-feira o Kaique está confirmado. Maravilha. Grande abraço aí pro Kaique. O Kaique hoje foi jogar um vôlei, vou jogar vôlei, falei, tudo bem. Aí ele pediu para ele vir hoje, mas hoje não dava por causa do vôlei. Não, tá certo ele. Aí ele falou que sexta-feira ele está aqui. O vôlei é sagrado, tá certo ele. Mas eu vou convidar alguém para vir aqui participar com a gente aqui na sexta-feira, para ter um comentário pro jogo de domingo desses jogos que vão ter no estádio João Velar, lá no dia 14 de setembro. Muito bem, Léo. Muito legal. Então, pessoal, assim, eu também, o Heleno também, todo mundo aqui já passou por essa questão de ter um pouco de vergonha para falar, né, no microfone e tal. Mas veja bem, gente, a gente faz esse trabalho aqui para vocês participarem. Esse espaço aqui é de vocês, porque vocês é que vão falar sobre as suas equipes, vão detalhar, né? É isso que a gente quer. A gente quer fazer um programa onde as pessoas que fazem acontecer o campeonato, que integram o campeonato, mostrem para o público, né, o outro lado também dos times, né, o trabalho que é feito, e falar também sobre, né, a participação, para que todo mundo fique bem informado, inclusive nós, né? Porque qualquer participação aqui, eles vão acrescentar coisas que nem nós sabíamos, né? Na maioria das vezes. Então,
É muito importante a participação das pessoas aqui, todo mundo que está envolvido no campeonato, seja jogador, seja dirigente, técnico, está todo mundo convidado para os podcasts, é de vocês, tá? E na quarta, Eliano, aí a gente vai poder já ter a participação do Eduardo ao vivo. O Cadu eu não sei, Cadu eu vou confirmar com ele. Mas beleza, você não podendo estar, a gente sabe a vida corrida que a gente tem, né? Às vezes é coisa boa ficar de novo na quarta-feira. Eu já sei que na quarta eu vou estar aqui, mas eu sei que eu vou chegar em cima da hora também. Não, Barra Mansa também. Tem aquele meu compromisso lá em Barra Mansa lá. Então, muito provável, mas eu já vou deixar tudo arrumadinho aqui. Hoje acabou dando certo, entramos no horário assim, tudo certinho. Hoje já melhorou. Já melhorou bem, né? A gente já vai acertando tudo, faltando só uns ajustes aqui na mesa para esse som ficar perfeitinho. E aí, aos pouquinhos a gente vai chegando no ponto certo, né? Para ter o contato certinho. O pessoal ligando 6h30 vai saber que a gente vai estar aqui, né? Apostos e entrando no ar no horário certinho. Tá bom? Isso aí então, isso como você falou da outra vez aqui, isso é muito importante. O pessoal, né, tem que ter o horário certinho. Pode ser que depois, quando começar a entrar a grade dos outros programas da Gazeta TV, a gente pode até alterar o horário do Sportcast, mas vai ser dentro desse horário aqui. Pode ser 6 horas, 6h30, continuar 6h30. A gente vai ver conforme, né, os outros programas que a gente está querendo produzir, né, de outros assuntos. Aí vai depender do horário desses programas. O podcast vai estar com essa 1 hora e meia garantido dele aí, seja qual for o horário. Então os nossos programas aqui das segundas, quartas e sextas vão estar completos. E, Heleno, eu vou tentar, já falei para você, né, eu falo fora do ar, pessoal, eu estou num momento assim que não dá para assumir compromisso com muita coisa. Eu pretendi, por exemplo, ontem no estádio, pretendi ir no domingo retrasado e não consegui. Mas, assim, se eu for no domingo, eu não vislumbro nada nesse domingo próximo. Eu pretendo gravar momentos do jogo, os melhores momentos dessa partida que eu for. Então, mas eu não gosto de prometer nada. Mas se eu for, eu vou levar a câmera, né, e para gravar os melhores momentos dos jogos e ver se a gente nessas rodadas finais aí para classificação, a gente pega um jogo para fazer esse trabalho e nas semifinais, conforme for, a gente faz a transmissão ao vivo. Pelo menos a final a gente fazer ao vivo. E outra coisa que eu quero registrar também, que eu acompanhei, não deu tempo de eu colocar aqui para a gente, mas na quarta eu vou colocar. Nós tivemos um torneio de truco lá, o pessoal gosta de truco também, né? Esse podcast tem que falar de tudo. O pessoal fala, mas truco não é esporte. Eu acho que é. Lá em Arapeí. Nós tivemos lá no dia 7, e para variar, uma dupla bananalense ficou com o vice-campeonato lá. Vice-campeonato? O Lu e o Duia. O Lu e o Duia. Até apareceram nas filmagens lá e tudo mais. Ficaram em segundo lugar lá. E foram grandes imagens lá, pessoal. Foi do Arapeí mesmo. Foi de Arapeí. Foi o vencedor, eu só não sei te dizer quem foi. Mas eu sei que o Duia e o Lu ficaram com a segunda colocação, receberam o troféu. Lá é tudo muito bem organizado, né? As competições lá, os troféus, tudo bonito, né? Tudo muito, muito bem. Mandar um abraço pro Max, né, que está fazendo um brilhante trabalho, para surpresa de ninguém, né? Porque ninguém tinha dúvida que o Max ia se sair super bem no campo esportivo na Arapeí, como está saindo. Quando tiver o campeonato lá, a gente vai cobrir também. E eu vi nesse final de semana, Helena, que começou o campeonato de Barra Mansa. Então, foi domingo agora. Foi a primeira rodada agora, em 2 campos, né? Mas lá são 24 times. Nossa Senhora. Já imaginou? 24? 24. Não dá, cara. Pois eles dividiram por grupos,
São, acho que 4 grupos. Mas 2 campos é muito pouco. Pois é. Mas essa rodada, mas não jogou todo mundo. Jogou, então, teve se jogar 8 equipes, com 8 para 24, Pois é. Nossa senhora, precisa. Você vê? E então o campeonato lá, eu também vou trazer o vídeo aqui do pessoal falando sobre o campeonato. Já tem algumas imagens do campeonato lá de Barra Mansa também. A gente acompanhar, né? Porque é legal a gente acompanhar também. Independente de for Paraná, Arapeí, Barra Mansa, Areias. Eu fiquei sabendo, Ricardo, a gente fica muito assim, coisa, que pelo campeonato, acho que Arapeí acho que não vai ter o campeonato. Porque praticamente eram as equipes de lá, que acho que só tem 3 equipes lá, e praticamente eles pegavam equipes de outras cidades, que nem pegavam Bananal, pegavam de Formoso, Barreiros, mas pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que não vai haver o campeonato lá. Estou falando aqui agora porque eu não sei o que o MAF está prevendo para fazer o campeonato. O campeonato aqui deve acabar só lá para novembro. Então vai ficar muito em cima da hora para ele fazer o campeonato municipal lá de Arapeí. Areias já teve o campeonato, já acabou o campeonato de Areias já. Não tem mais campeonato, não. Falei com o Tita lá, é até bom se você estiver presente lá no domingo, a gente vai fazer uma entrevista com ele justamente porque a arbitragem é de Areias. Que o Tita é de Areias, então eles estão representando a arbitragem aqui em Bananal. A gente faria uma entrevista com ele a respeito da arbitragem, não só da pessoa dele, como das outras pessoas que fazem parte da arbitragem, com bandeiras, os mesários, e conversando com ele fica mais fácil depois de trazer e passar a gravação para o pessoal ouvir também aqui. Sim. E se for possível, se estiver lá, é bom que a gente conversa lá com o próprio Tita, tá? E seria depois do horário do jogo. Aí não sei como seria a situação sua também, se tivesse alguma... Ou ele para no intervalo. Se você for assistir só o último jogo, aí não tem. Se ele parar, deu 10h30, ele vai parar para almoçar depois do jogo. Então nessa parada aí, daria tempo para conversar com ele. Mas depende muito da sua pessoa também, se vai poder estar presente lá. Eu vou ver, porque esse final de semana agora nós vamos ter... inclusive a gente fechou uma parceria com o pessoal dos produtores rurais, dos produtores aqui que fazem exposição no centro da cidade, na praça principal, nos sábados e domingos, a feira do produtor rural de Bananal, né? E eles vão fazer 2 anos agora no domingo, no próximo domingo. Então a gente vai fazer uma cobertura especial com eles ali. Certo. Mas eles vão estar ali desde cedo, vão estar na parte da tarde também. Eu acredito que o conteúdo que eu pretendo fazer com eles dê para concluir antes do horário do jogo, por isso que eu estou falando para vocês, se não houver nenhum imprevisto. Certo. Porque vai ter um evento especial aqui por causa desses 2 anos, né? Vai ser uma coisa mais festiva e tal. E então acredito que não vai atrapalhar eu ir lá para ver o jogo, mas antes do jogo eu acho difícil, por causa desse aniversário deles aqui, né? Desses 2 anos que vai ser. 2 anos? Então eu vou estar 2 anos, da Feira do Produtor Rural de Bananal. Com essa configuração, né? A gente já teve outras feiras, mas com essa configuração que tem hoje, com esse pessoal, é um pessoal já muito bem preparado, né? Para os produtos que eles trabalham, com todo o apoio do Senar, né? Fizeram aulas, então é tudo produto de primeiríssima linha, direto da roça mesmo. É um diferencial muito grande, produtos deliciosos, para os mais variados gostos. Então a gente vai fazer, inclusive tem um pastelzinho ali também, né, que é muito bom também. Tem pastel, caldo de cana. Isso, Então a gente vai... Esse que você vai fazer domingo aí, o filho do Marquinhos vai trabalhar com você ou não? Ou você não tem nessa parte nenhuma, aquela parte de som lá em cima? Filho do Marquinho? O Marquinhos não vai, já. Não vou fazer aquilo não. Eu só vou fazer umas matérias com eles, assim. Tá, só ali embaixo. Aquela vez que fez uma coisa de música, né? Foi muito legal, foi muito gostoso. Mas não, essa é só mesmo, é uma gravação, são gravações, né? Certo. Contando um pouco a história de cada um, entendeu? Mostrando os produtos assim de forma mais detalhada, entendeu? Então isso tudo vai ficar durante a programação da Gazeta TV, um conteúdo que um dos objetivos da Gazeta TV, né, Leandro, é a gente mostrar Bananal.
Então, a gente vai fazendo uma coisa, mesmo porque hoje em dia está tudo muito superficial, aqueles vídeos assim, pá, pum, tal. Eu não acho que não acrescenta muita coisa. Como nós temos uma TV, então essa TV, ao longo da programação dela, além dos programas que nós vamos fazer, ela vai mostrar os empreendedores de Bananal nos mais variados segmentos. Então é isso que eu tô produzindo, né? E a gente vai mostrar desse jeito, a começar pelo pessoal da feirinha. Mas está sendo muito bem, independente se você vai estar os 2 anos do rural aí, a Gazeta TV está muito bem, cara. Nossa, super bem, e a gente espera que continue assim, né? Ou melhor, entendeu? Não, vamos melhorar, com certeza. A gente vai, tem muito a melhorar ainda, e nós vamos melhorar, nós vamos chegar num... Devagarzinho que vai chegando lá. Trabalho não vai faltar, né, Leandro? Opa, né? A gente espera nunca faltar. Exatamente. É isso aí, Leandro. Antes da gente encerrar o programa, já são 19h44. Vamos falar da Copa do Brasil. Sobe um pouco para a gente falar da Copa do Brasil. A gente vai falar muito nela na quarta-feira, mas quarta você não vai estar aqui. Quarta, infelizmente. Então, o importante é a gente ouvir você aí a respeito desses jogos, né, que nós vamos ter na quarta e na quinta-feira também, da Copa do Brasil. Você quer começar por quem, Helena? Porque eu sei que você vai torcer. Acho melhor deixar por último. Eu sou baiano, né? Não, eu ia falar, eu pensei que você ia falar o contrário, pô. Eu sei que você vai torcer a favor do time carioca, você vai querer uma semifinal carioca. Então não é o que eu... Então eu errei, então. Não é questão de errar, não. Eu posso ser carioca, eu não tinha um baiano para me torcer. Né? Você não vai ter um carioca mesmo de um lado, né? Vai ter um carioca, pode ter. Não, pode ter um carioca, pode não ter, né? Se o Bahia classificar. Não, de qualquer maneira vai ter um carioca na semifinal, porque ou vai ser Botafogo ou vai ser Vasco. Tá, dos dois estão lá, tá certo. Certíssimo. É isso? Isso. O Fluminense que joga contra o Bahia, né? Que o Bahia jogou, foi campeão, né, cara? Ganhou por 5-0. 3 gols do Iago Semicara, foi o artilheiro do campeonato da Copa do Nordeste. E acabou sendo o artilheiro dessa Copa do Nordeste. E o Bahia jogou foi no domingo. Foi domingo. E o Bahia venceu por 5-0. Agora com esse jogo que vai ter agora na quinta-feira, quinta. Fluminense é quarta. Eu tô vendo aqui, mas não sei porque cargas d'água. Acho que é quarta, sim, outra é quinta. Tem 2 quarta e 2 quinta. Isso. Eu acredito que aí o Bahia praticamente já descansou já para enfrentar o Fluminense nessa quarta-feira, que hora que é às 7 horas, né? Isso. Às 7 horas. Então o Fluminense enfrenta o Bahia, só que o Bahia vai pegar pedreira. O Bahia, aquela derrota que ele teve pro Mirassol lá de 5-1, uma derrota com um placar elevado para a equipe do Mirassol. Vai pegar o Fluminense no Maracanã, a torcida do Fluminense basicamente vai esgotar os ingressos lá, Fluminense e Bahia, apesar do Bahia ter uma grande equipe, mas vai ser um grande jogo, Fluminense e Bahia, e Bahia praticamente vai fechar ali para não levar gol depois, tem que fazer ou fechar para não levar gol, o máximo de levar gol vai para a nacionalidade máxima e a classificação. E o outro jogo é Corinthians e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nós estamos muito crítica, não tem. Hoje está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu dentro de casa para o Corinthians por 1-0. Agora o Corinthians joga em casa contra a equipe do Atlético Paranaense, na quarta-feira. E na quinta-feira, né, joga o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, sendo que o Cruzeiro venceu por 2-0 a equipe do Atlético Mineiro no campo do Atlético Mineiro. E agora o Atlético joga no campo do Cruzeiro, vencendo por 2-0. O Cruzeiro pode até perder por 1 gol, que ele acaba se classificando para enfrentar o adversário entre Botafogo e Vasco, que joga logo depois às 20 horas, né? 21h30, né? Botafogo e Vasco vão pegar vencedor de Fluminense e Bahia, né? Então é 21h30? Deixa eu ver. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular. É 19h30 e 21h30. Então, Botafogo enfrenta a equipe do Vasco, Ricardo. Às vezes o pessoal fala, você é pessimista. Não sou pessimista, não. Eu vejo que nem o caso do Cruzeiro. Venceu o Atlético lá no campo do Atlético. Agora joga em casa. Muito difícil o Cruzeiro não se classificar nessa fase da Copa do Brasil. E a mesma coisa eu falo do Botafogo e Vasco, né? O Vasco empatou dentro de casa por 1-1. Joga agora dentro do campo do Botafogo. Que nem conversando com os Vascaínos, não, clássico, é clássico. Falei, eu sei que clássico é clássico, mas o Botafogo ele tem uma vantagem para a própria torcida e a torcida vai botar a equipe do Botafogo para cima no Vasco. Eu acredito que vai dar
Pra sua alegria, cara, capaz ainda vai dar Botafogo Fluminense ainda, na Copa do Brasil. Pô, que bom, né? Mas eu vou falar pra você, se o Fluminense passar, eu tenho assim, duas coisas que não dá pra. Que o Fluminense pode surpreender do mesmo jeito que surpreendeu na Copa do Mundo. Ele ter ficado sem. Copa do Mundo? Ou Copa de Clubes? Copa do Mundo de Clubes. Ah, O fato dele ter ficado parado treinando 10 dias. Esse é muito diferente. Então, quando o Fluminense jogou contra o Borussia, surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque o time estava descansado. Então, assim, esse time do Fluminense descansado e o focado, aí ele realmente é muito difícil de ser batido. Então, assim, o Bahia tem esse ponto contra ele, além de jogar fora de casa. Mas, por outro lado, o Fluminense, que tem jogado nesses últimos jogos, principalmente o Campeonato Brasileiro, e lá o Fluminense foi melhor que o Bahia, né? Mereceu. Aquele jogo que eu defini assim, é o jogo que o Renato não quis vencer. E acabou perdendo, né? No lance final lá. Ah, então, aquele 3x3. Não, eu digo 1x0 mesmo pro Bahia. Tá falando agora, né? Aquele 3x3 também, mas aquele 3x3 ele não entrou com um time misto, aí depois ele viu que dava para ganhar, colocou os titulares e quase ganhou, tomou o gol no final também, porque recuou, é isso que irrita a torcida. E no 1x0 lá, o Fluminense foi melhor que o Bahia, a maior parte do jogo, e mesmo assim perdeu o jogo. Então, assim, é um jogo que estava totalmente controlado para o Fluminense. Então, assim, se o Fluminense for entrar focado, eu acho que classifica. Se não entrar, vai ser, na melhor das hipóteses, uma vitória por um gol e disputa por pênaltis. Agora, se for entrar focado, eu acho que o Fluminense ganha do Bahia por uma diferença de 2 gols, porque o time está descansado, apesar das teimosias do Renato, né? Que o Renato cria dificuldade para ele mesmo. Então, eu acho que a saída é por aí. O Corinthians, por sua vez, na minha opinião, tá classificado, porque ganhou fora de casa e tem um time melhor, e com a torcida junto, eu acho muito difícil. Só mesmo aquelas zebras, né, que o futebol possibilita, mas assim, só se o Corinthians estiver jogando muito mal, é difícil o Corinthians perder lá em Itaquera, assim, nessas circunstâncias, para um time como o Atlético Paranaense. Acho muito pouco provável. O Vasco surpreendeu na partida contra o Botafogo lá em São Januário, jogou. O início do jogo dava a impressão que o Botafogo ia amassar, né, e triturar o Vasco. O Vasco fez o gol de empate e dali ganhou moral para jogar de igual para igual com o Botafogo, quase venceu o jogo ainda. E o Botafogo tá naquela, né? Aquele time que goleia, mas também aquele time que tropeça. Então a gente não sabe qual time que vai entrar em campo. Mas eu acho que o Botafogo passa realmente. E aí, se passar a semifinal for Botafogo-Fluminense, o Fluminense está com uma desvantagem em relação ao Botafogo nos últimos jogos. Eu não é nem dizer que o Fluminense não vence o Botafogo. O Fluminense perde para o Botafogo, não tem nem empate. Então são sequências assim de. Acho que nunca teve isso na história do Mas pode mudar, né? Não, então. É aquela coisa da chavinha, né? Os clássicos servem para isso. Os times vão e viram a chavinha ali em momentos assim. Quando você menos espera, ele vai lá e ganha. Então, eu acho. Esses jogos aí, cara, pra mim vai classificar. Vamos supor, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. São 2 jogos. Já foram os primeiros jogos já foram, né? Não, vai classificar Corinthians e Cruzeiro. Fluminense e Botafogo. 2 jogos. Ida e volta. Tá. E a final? A final tá marcada para. Vai ser um jogo? A final acho que vai ser um jogo só. E aí? A final vai ser um jogo. Eu não tenho. Agora, Leandro, você me pegou, rapaz. Agora você realmente me deixou. Eu não sei te dizer com precisão. Agora você me deixou na dúvida mesmo. Se for num jogo só, ele não vai fazer no estádio do time. Vai fazer outro estádio. Eu realmente não sei te dizer. Porque agora virou moda, né? Um jogo só de decisão. Eu até sou favorável, pra falar a verdade pra você. Porque a decisão, ela sempre fica marcada. Um jogo só. Quando você tem 2 jogos de decisão, você,
Agora, quando é um jogo só, então fica. É igual a Copa do Mundo, né? Igual, Joga decisão, aquele negócio, você vence por 2 a aquilo 0, ali, é que nem o Cruzeiro, venceu por 2, ele pode até perder por 1. Então já tem uma vantagem para o jogo, mesmo perdendo por 1 a 0, ele se classifica. Então, agora eu acho assim, né, que se for um jogo só, eu acho, porque virou moda, né? Então, quer dizer, Libertadores está um jogo só, Sul-Americana está um jogo só, os jogos de Supercopa, né? É tudo um jogo só. Então pode ser um jogo mesmo. A Recopa não é, né? A Recopa é lá e cá. A Recopa são 2 jogos. Recopa. Mas só a Recopa também eu acho que está nesse. Agora a Libertadores. No Brasil realmente você me deixou. Você já tem uma posição nisso aí. Eu vou procurar saber aqui, lá rapidinho. É que agora eu não vou mexer aqui na. Não, claro. Eu desconfiguro tudo aqui na transmissão, se eu for mexer aqui. Tá certo. Mas assim, mas foi uma boa colocação sua aí pra gente pesquisar. Mas então você acha que aí faltou você falar Cruzeiro e Atlético? Quem que passa? 2 a 0 pro Cruzeiro, né? Não, o Cruzeiro não Atlético. essa. E outra coisa que eu fiquei sabendo também, cara. São Paulo ele foi pro Atlético, né? Olha como são as coisas, ele foi descartado. Vários dirigentes dizendo que ele não, porque a última vez que ele esteve lá, ele só queria, não falava com ninguém, só que pedia jogador caro e pá. E rapaz, vira e vai, rodou, quase fechou com o argentino lá, tá, desistiu e pá. Foi o. E o Santos era assim também. São Paulo. Queria jogador caro, o São Paulo. Não, é assim. São Paulo, o Santos exatamente por isso. O São Paulo estava fechando com o Fluminense. Eu não acho ruim ele ir pro Fluminense, não, mas. Eu gosto do São Paulo. Porque o Renato tá muito marcado já. Eu gosto do São Paulo, sabe? Eu prefiro o Vojvoda. O Vojvoda. Acho que o Santos se deu super bem nessa aí. Quando não rolou o negócio com o São Paulo e fechou com o Vojvoda. Para mim, o Santos se deu super bem. Se o Vojvoda topar um projeto no Santos longo, igual ele topou no Fortaleza, o Santos está se reconstruindo, né? Dá para virar SAF, vai ter reunião aí de diretoria para a SAF. Aliás, o Fluminense também. Bobear, acho que todas as equipes vão virar. Não, isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Tirando Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro, não tem jeito. Só que a SAF do Fluminense é diferente, é uma SAF diferente, né? Ele é uma SAF que foi 2 anos de estudo aí para que os próprios tricolores fossem acionistas da SAF. Certo. Então isso é inédito, eu não conheço nenhuma experiência. Se existe, eu não tenho conhecimento. Então, ao invés de ser uma empresa ou um milionário qualquer lá, que vai lá para conhecer, igual foi o Textor lá com o Botafogo, aquela 777, aquela coisa desastrosa lá do Vasco. Então, do Fluminense, ela foi concebida assim, com o estudo do próprio pessoal do BTG Pactual, que é um banco, né, com muito lastro aí, com um estudo para que fizesse esse diferencial. O que não está agradando a torcida e a oposição no Fluminense é o Mário ser o CEO da parada. Então ele tem um mandato que termina agora, vai entrar um outro presidente do Fluminense, talvez de oposição, e se não houver tempo, eu acho que não vai haver, essa definição da SAF vai ficar para o próximo presidente. Se ganhar um presidente de oposição, ele pode esquecer, ele não vai ser CEO. Agora, se for o candidato dele, que é o braço direito dele atualmente lá no Fluminense, aí ele vai ser CEO, a contragosto da torcida. O Mário, rapaz, ele não foi um mau presidente no campo gerencial, campo administrativo. O problema do Mário é a questão na hora que você vai ver a questão de contratação, jogadores, né? Então assim, ele mais erra do que acerta. Se você pegar todas as contratações que o Fluminense fez com o Mário, você pega contratações pontuais, como por exemplo do Arias, mas a maioria é de Paulo Baia na sorte, entendeu? Então aí a torcida fica bolada por causa disso aí, segura, vende muito rápido a garotada de Xerém, vende muito mal, né, vende por um preço baixo. Passa um ano depois, o moleque vale 50 vezes mais do que o Fluminense vendeu. Então, é muito dinheiro perdido nesse sentido. Então, ele como CEO da empresa lá,
Sei lá, o pessoal não tá gostando nem um pouco disso aí. Mas hoje o pessoal está valorizando mais aqueles jovens. Está botando uma multa excessiva, justamente para a pessoa comprar. Porque não adianta ele comprar um jogador que é revelação, leva para fora, daqui a pouco vendeu barato. Você botando uma multa alta, não é questão que o cara não vai comprar, mas vai sair por um valor alto. Cara também que não pode sair, conseguir um jogador bom e depois sair com um valor bem abaixo do que o clube esperava. Mas esse é o problema do Fluminense. Tem essas multas, mas mesmo assim o jogador sai barato depois. Eles contornam essa multa aí. É isso que a torcida fica brava. Entendeu? Então os moleques estão indo embora, os moleques de Xerém. O Fluminense, você vê, o Fluminense vai ganhando tudo nas categorias até o sub-20. Aí quando vai chegar no sub-20, ele não ganha nada, quase nada. Ganhou aí o brasileiro recentemente, mas na maioria das vezes não ganha. Porque ele já desfez os jogadores, ou os jogadores já subiram pro time principal. E aí no time principal é vitrine, beleza e tal, mas quando vende preço baixo. Entendeu? É ruim, né? Então, pô, é ruim demais. Aí fica muito complicado. Aí você pega as vendas que o Flamengo faz, as vendas que o Palmeiras faz. Entendeu? É infinitamente superior ao que o Fluminense pede e ganha. O valor, né? É um absurdo, realmente. Uma coisa também que eu fiquei ciente, cara, desculpa só te cortar. Eu acho que o campeonato de Bananal são 3 cartões amarelos que elimina assim. O cara não pode participar do próximo jogo. Da próxima partida. E outra coisa que eu ia pedir aqui, que eu tive com o Eric lá no domingo, esqueci de falar com ele a respeito daquele relatório das equipes, com o nome dos jogadores, que mandar para cá, que nem você falou, precisa do escudo. Eu já tenho uns escudos, depois eu tenho que passar o escudo para você, se não sei, tem do IEL, já tem do Milos, já tem do Fecha Porta, já tem com as ruas que já tem, o Vila Real, Cadu, não sei se o Vila Real é novo agora, você não deve ter negócio do Vila Real ainda, né? Tem do Vila Real. É o mesmo escudo do Vila Real lá da Espanha. É o mesmo? Então, mas independente disso, eu tenho que pegar os escudos desse pessoal. Não, o Vila Real eu já peguei por causa disso. Aí tem eu preciso mesmo eu acho que o mais complicado deles é o do Fecha Porta, né? Que é um design Fecha assim. Porta já mandou pra mim. Já mandou? Então, depois você me manda, porque aí para fazer a arte aqui, a minha ideia é a seguinte, por exemplo, a gente está na tela agora aqui, tá? Eu e você na tela. No meio tá a logo do Sportcast. Então a minha ideia é o quê? Quando a gente estiver falando aqui do Fecha Porta, aparecer um lugar onde está a logo ali do Sportcast, a gente vai colocar a logo do Fecha Porta. Entendi. Quando estiver falando do Fluminense, vai aparecer o escudo do Fluminense. Do Flamengo, o escudo do Flamengo. Do Corinthians, entendeu? Sempre que está falando, sempre que está falando, a gente faz uma arte ali para ter essa. Mas principalmente dos times de Bananal, eu quero por causa disso. Entendeu? Então, a gente está falando do jogo. Tal. A gente até tem a arte que já é do aplicativo, né, que o pessoal fez lá, que eu tenho colocado, mas eu quero fazer uma coisa mais trabalhada, assim, mais caprichada, entendeu? Destacar mais os escudos, porque às vezes o escudo parece muito pequenininho. Então é por isso que eu tenho pedido isso. Já te agradeço aí que você está correndo atrás, porque eu acho que vai ficar bem legal, né, a gente fazendo isso aí de forma mais com uma definição melhor, sabe, dos escudos, uma resolução melhor, né? Dos desenhos, entendeu? Mas é isso, maravilha. Helena Nogueira, já são 8h02, tá vendo? A gente vai batendo, a gente vai levando um papo aqui. Passa rápido. E o programa passa rápido, né? Deixar você à vontade aí para dar o seu destaque final aí. Aliás, antes do seu destaque final, mandar um abraço aqui para alguns amigos nossos, né? Mas o Calu, né, já falou com você, e confirmar com ele, vamos ver se já para outra semana a gente tem um papo com ele, porque ele já ganhou tanta coisa importante nesse tempo todo que a gente está falando que vai trazer ele aqui, e a culpa é minha, né, que eu não programa que vai fazer com ele, será que vai dar tempo dele falar tudo que ele... Eu acho que não vai, nós vamos precisar aqui umas 3 horas aqui, porque o que ele já ganhou, só nessas últimas, as viagens que ele tem feito, rapaz, tem muito conteúdo para... Você sabe que o Calu foi o primeiro entrevistado do Papo na Praça, né? Do programa, foi o primeiro. Aí agora tem que fazer um Papo na Praça com ele só de esporte, porque lá ele falou naquela ocasião, ele falou de várias outras coisas, menos de esporte. Que na época ele estava fazendo aqueles carrinhos lá no Dia das Crianças, está preparando umas coisas do Natal. Isso foi na época da pandemia ainda, que nós fizemos uma entrevista de máscara ainda.
Caramba. Tá massa. Ele foi, então, o Calu Vidal é o Papo na Praça número 1, né? O primeiro Papo na Praça, fizemos lá na Praça do Rosário. Uhum. E só que agora vamos falar de esporte. Igual uma vez veio aqui o Cauã aqui não, né? No outro estúdio lá nosso ainda. Trouxe tanta medalha que quase não coube no estúdio, né, Didi? O Cauã que é o dele? O Cauã Aurélio é amigo do Cadu, né? Não, mas o que ele é? É atletismo também, atletismo, né? O Cauã é o filho do Lelinho. Isso. Aí ele trouxe tanta medalha, rapaz, que não cabia. Essa mesa aí não coube as medalhas, as coisas, as premiações que ele. Foi ele que deu aquela camisa pra gente lá. Nós levamos mais tempo arrumando a mesa do que pra fazer o programa. Tanta medalha que ele tinha lá, ele tá de parabéns, né, o garoto? Mas ele que deu aquela camisa pra gente lá. Cauã. Foi. Então, e o Calu vai ser mais ou menos por aí também, né? Não vai ser muito diferente, não. Uhum. O Calu já participou de muito torneio legal aí, para esses cantos afora aí, aqui na região, em Belo Horizonte. Pô, só uma coisa. Eu fico imaginando, rapaz, como é que o Cadu viaja, o Calu viaja, rapaz. Mas essa viagem, ele pessoal que banca, ele banca do bolso. Às vezes ele pede algumas ajudas, às vezes a prefeitura ajuda, às vezes não dá para ajudar, ele se vira, tá. Entendeu? Eu lembro que a última vez que eu tive com ele estava com dificuldade para conseguir carro para uma corrida aqui em Rio Claro. A prefeitura não tinha certeza se podia ceder o carro, eu nem sei como é que. Eu não sei o que deu, só sei que ele foi. Então, assim, quando. A prefeitura é aquela coisa, né? Quando dá para ajudar, ajuda, quando não dá, não ajuda, né? Não dá. Mas ele dá os pulos dele, ele se vira e tal. Então, isso tudo a gente tem para conversar com ele aqui. Vamos ver se na outra semana a gente traz o Calu Vidal aqui, que vai ser um prazer imenso, além de ser gente boa demais, além de também ser um dos nossos brigadistas aqui em Bananal, quando bate o fogo. Uhum. O Calu é 10, cara. O Calu é realmente admirável. Uma pessoa assim, ímpar, né? Uma pessoa de uma bondade, né? De uma determinação exemplar. Realmente vai ser um prazer imenso receber o Calu aqui. Que nem você acabou de falar, Ricardo, desculpa eu te incomodar aí. Hoje o próprio Calu. O Calu hoje é um corredor. E ele já praticou corridas em vários lugares. Eu não sei quanto a própria prefeitura, se a própria prefeitura poderia arrumar alguma coisa para ele. E quem questão está correndo, que ele é do município, ele é de Bananal. Então, se ele trouxer alguma coisa, ele vai trazer para Bananal. É dele, mas é um corredor que é de Bananal e está fazendo parte dessa corrida. Eu falo isso em questão do Calu, porque hoje ele tem que correr atrás, não só próprio do prefeito, como dos vereadores, para que possa ajudar ele, que nem a própria Câmara pode ajudar ele também, que ele possa fazer um papel que está fazendo um papel para o próprio município. Então, eu espero que dê tudo certo, que ele corra atrás aí, que consiga. De repente a gente consegue uma coisa para ele, mas de primeiro momento, se ele conseguir, melhor para ele. Não é só ele não, tem uma equipe, né? É um pessoal que, pessoal de Bananal, mexe com atletismo, é muito bom, cara. É um potencial. Bananal sempre teve essa vocação, né? É engraçado que dá uma. Cauã e Lelinho, não, tem mais gente aí. Eu só não sei, mas assim, de praticantes, né? Isso. Mas você vê, Bananal tem essa história que desde a época lá do Silvio, do Guinho, né? O próprio Jânio, filho dele, que aliás acompanha, tá sempre acompanhando a gente aí. O Jânio, tricolor, vira e mexe, eu vejo lá umas fotos dele lá. Mas o Jânio, você viu, o Jânio naquela época já era um destaque, né? É flamenguista? Não, é tricolor, por isso que ele ganha pra caramba, né? Então, assim, e aí essa vocação de Bananal, mesmo tendo essa lacuna, uma lacuna de tempo ali, gerações que não viram, que a nossa geração viu esse pessoal, esse potencial que esse pessoal tinha nas corridas que tinha aqui em Bananal, né? Mesmo assim, você vê, quando a vocação está na cidade, é igual samba aqui em Bananal. Uhum. O samba, né, a batuque, as baterias, aí não tem jeito, tá no DNA de Bananal. Pode ter uma lacuna, assim, de uma escola de samba, anos, assim, tá, que sempre volta firme e forte. Isso aí tá na identidade e no DNA de Bananal, não tem jeito. E o atletismo é uma dessas coisas. Helena, fica à vontade aí para você dar seu recado final para os nossos amigos espectadores, internautas. Eu queria deixar só meu boa noite para você, Ricardo, não só para o Eduardo, que se encontra lá em Resende, o Cadu, que se encontra aqui em Cruzeiro, e para as pessoas aqui que eu comentei, do próprio
lá do Nacional, que aí de repente não comenta o nome da pessoa, que tem um Chicão e tem um Gelo, são 2 irmãos. E aí a pessoa, você não comentou o nome do rapaz lá, falando, mas não é que eu não comentei, são muitas pessoas que chega na hora que você acaba esquecendo de comentar. Quando estiver dando os nomes pra gente fazer o que eu pedi, com o nome de todo mundo, escalação, tudo mais, não vai ter esse problema. Então, com isso que é o problema. Mas aí a pessoa pensa que a gente esquece. Não é que esquecer, é tanta coisa que tem que falar, você acaba, às vezes, esquecendo da pessoa. Mas um abraço mesmo pro Gelo, Chicão, o Iel, o Tele, o Diego. Esses são o pessoal lá de cima, lá do Nacional Juventude, né? E o pessoal daqui de baixo também, que tem o Kaique, tem o próprio Marcão, tem o Davi, tem o Moremba, tem o Mário, tem o próprio o Flá, que está no Fecha Porte, tem o Michel, que está no Demilos, tem o Cadu, que está na equipe do Vila Real. Então, tem muitas pessoas que às vezes você acaba esquecendo de falar, Ricardo, e às vezes as pessoas te cobram, mas não é que eu esqueci, não, é muita gente, e você acaba esquecendo de comentar aquela pessoa que eu não comentei. Mas é assim mesmo, porque a gente comenta aqui, tem hora que você não consegue lembrar todo mundo. Mas eu queria deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, e se Deus quiser estarei domingo lá no Estádio João Avelar para acompanhar esses 4 jogos no Estádio João Avelar. Espero que vocês estejam presentes, que domingo já teve casa cheia lá, nessa terceira rodada do Campeonato Municipal de Bananal. E domingo deve ter um público melhor que esse de domingo agora. Então deixo um abração para vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, estarei aqui presente na Gazeta TV. Isso aí, Leandro. Obrigado mais uma vez. Leandro só volta na sexta, mas quarta-feira a gente vai estar aqui com o Eduardo e o Cadu. A gente precisa confirmar, eu nem sei para onde o Cadu está. Eu já falei que uma vez que o Cadu estava no Cruzeiro e estava aqui embaixo. A gente nunca sabe. Mas lógico que sempre que é possível ele participa com a gente aqui. E é sempre um prazer muito grande, né, estar com a nossa equipe completa. Na quarta-feira, com certeza, o Eduardo e eu estaremos aqui. E vamos falar, né, sobre Copa do Brasil, vamos falar um pouco mais do campeonato municipal e destacar, né, o desempenho da seleção brasileira e da última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e reforço o convite para nos reencontrarmos na quarta-feira a partir das 18h30 aqui na Gazeta TV, com transmissões simultâneas no YouTube e no Facebook. Hoje, excepcionalmente, nós estamos só no Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai subir esse conteúdo lá para o YouTube também, mas ao vivo a gente está só no Facebook hoje por enquanto. E a partir da quarta a gente restabelece tudo certinho nas 3 plataformas que você pode acompanhar os nossos programas ao vivo. Atualmente só o Sportcast e, em breve, vários outros programas ao vivo aqui da Gazeta TV, na plataforma gazetatv.com. Grande abraço a todos e até quarta-feira, se Deus assim permitir.